Olá, é bom estarmos juntos mais uma vez para aprender da Palavra de Deus. Eu peço que você, sem demora, abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Hoje nós vamos lidar com versos 9 a 12 desse capítulo. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 9 a 12. Assim diz a Palavra de Deus, dando sequência em nossos estudos de Tessalonicenses. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais, e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e nada venhais a precisar. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, ao considerarmos esses versos dessa carta paulina tão útil, tão bela, tão maravilhosa, que o Senhor trate nossos corações. Pedimos em nome de Cristo. Amém. Como que está sendo aí manter a saúde nesses dias de isolamento social, de quarentena? Tem conseguido? Já perdeu quantos quilos aqui na era do distanciamento social? Distanciamento? Não? Nenhum? Vários de nós têm tentado soluções diversas para tentar manter algo da saúde no nosso tempo. Aula de pilates online, aula disso ou aquilo online, via Zoom, fica aquela confusão, né? Exercícios na rua, caminhada pela quadra, pelo quarteirão, ou mesmo só embaixo do bloco, descer fazer exercício. Ou então aqueles aparelhos fixos da quadra, que ninguém nunca deu muita bola, mas agora está sendo bastante útil. Um giro de bicicleta. Imagino que você esteja aí aprendendo a fazer exercício de máscara. Não é mole não, né? Dá uma sensaçãozinha meio ruim, mas vai pegando o jeito. Ou então você está fazendo exercício e empurrando carrinho de supermercado. Aquele carrinho cheio de delícias, de coisas gostosas. Baita exercício, aí você leva para casa aquelas coisas todas e se exercita de novo, dando banho em garrafa PET, banho em batata palha, banho em fruta e macarrão então. Você compra um pacote de macarrão, aí você tem que abrir o pacote de macarrão, pegar fiapinho por fiapinho, cada um daqueles fios de macarrão e passar álcool em gel, um por um, negócio sem fim, que não acaba nunca. Você não tá fazendo isso não, né? Não, é para fazer, tá? De qualquer forma, estamos aí tentando nos manter saudáveis de alguma maneira. Aqui no meu condomínio tem uma turma que vejo sempre que saio para minhas caminhadas aí no final do dia, na viração do dia, quando o dia vai baixando, a noite vai chegando. Esses dias dava para ver bastante a lua, dava para ver bastante Vênus também. Tava tão gostoso de andar. Mas tem uma turma que eu vejo todo dia. Tem uma senhora, sabe aqueles bastões de caminhada que o pessoal usa muito em trilha? Tem uma senhora que ela vem compenetrada, rua acima, com seus bastõezinhos. Parece que ela está nos Alpes, ou fazendo o Camino del Inca em Machu Picchu, ou alguma coisa assim. E eu fico impressionado com a seriedade dela. Tem um pai com um filho estrangeiro, sempre ele correndo e ela de bicicleta atrás. E eles falando inglês e tal. Tem um casal que sai com 2 Golden Retrievers enormes. E eles saem andar com aqueles Goldens, e os Goldens puxam eles para frente, é um barato. Tem um senhorzinho que sai de casa no final do dia sem camisa, tá? Sem camisa, tranquilo. E ele sai, ele vai, para no portão do amigo, fica proseando. Aí sai, vai no próximo portão, aí no próximo portão, vai de portão em portão proseando com seus amigos. Na ida eu passo, ele está numa casa. Quando eu volto do meu exercício, ele já está em outra. Ele e os amigos, pelo que eu escutei, já resolveram todos os problemas econômicos, políticos e médicos do país. Eu acho. E eu vou vendo essa turma me anima. Ao menos comigo tem funcionado assim. Quando eu vejo outras pessoas fazendo, quando eu vejo outras pessoas agindo, quando eu vejo gente que está na mesma situação que eu, indo adiante, se esforçando, apesar das dificuldades, eu me animo. Quando eu fico ali 1, 2 dias sem fazer, eu acabo ficando 3 ou 4. Quando eu faço num dia, eu me animo para o outro, continuo progredindo. Quando eu estou no meio da moleza, mas às vezes eu tô lá e ouço gente passando de bicicleta, vejo passando gente rindo até, eu até me animo. Eu lembro que tem efeitos, eu lembro que tem resultados. Sair de casa, ver pessoas lutando pelos mesmos objetivos que eu, isso ajuda. Assim como eu espero que ajude
Para as pessoas ver um cara pesadinho com camisa do Barcelona ou do São Paulo tentando correr seus meros 2 quilômetros, talvez alguém olhe e pense, acho que eu vou também. Hoje a gente vai falar sobre isso. Sobre o fato de que a gente precisa continuar progredindo nos exercícios espirituais que Deus nos dá. Se a gente ficar parado, a gente vai andar para trás. Mas ao vermos os outros fazendo, seremos impelidos. E os outros, ao os verem a gente fazendo, talvez se animem a se juntar a nós. Hoje nós vamos falar em particular sobre o exercício do amor, sobre nos exercitarmos dessa forma, de um jeito que anime uns aos outros e dê vontade para a turma participar. Hoje nós vamos ver que devemos nos exercitar no amor aos irmãos e a buscar viver bem aonde Deus nos colocar. Simples assim. Devemos nos exercitar no amor aos irmãos, buscando viver bem aonde Deus nos colocar. A gente vai ver isso em duas partes. A primeira delas é persistir em crescer no amor fraternal. Olha comigo novamente versos 9 e 10. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que devei amar-vos uns aos outros, e na verdade estáis praticando isso mesmo, para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Hoje a gente está estudando mais uma vez a maravilhosa carta de Paulo aos Tessalonicenses. A igreja de Tessalônica era uma igreja muito boa, onde muita coisa andava bem. Entretanto, é claro, toda igreja precisa crescer, toda igreja precisa andar e avançar. Nós temos aprendido sobre como Paulo havia plantado aquela igreja, porém não pôde ficar muito tempo com eles. A perseguição o levou a sair de lá. E ele andava bastante preocupado com os irmãos. Mandou Timóteo ir dar uma checada, ver como eles estavam, fortalecê-los. Timóteo trouxe boas novas. E na carta, Paulo tem congratulado. Ao mesmo tempo que tem os animado, impelido, exortado eles um pouquinho. Paulo é bom de fazer essas coisas todas. Um bom líder, um bom cristão, deve entender que há hora para cada uma delas. A gente volta a isso num sermão futuro. Na última semana, o reverendo Tarcísio nos falou sobre questões éticas profundas e até desconfortáveis de ouvir, né? Focando na santificação, especificamente trazendo para a área da pureza sexual, com muitas aplicações e explicações muito úteis. Se você não ouviu, vai lá ouvir. Aprendemos sobre um caminho melhor do que aquele que a tolice do mundo sugere. Pastor Tarcísio também nos explicou que não existe uma fórmula mágica, mas é crescimento em piedade. Crescimento ordinário com os meios ordinários. E entenda, o que Paulo traz agora, essa ideia do crescimento em amor, também é assim. E é parte disso. Crescimento em amor vai nos ajudar nessa questão da pureza sexual. Santificação ajuda em amor, tudo isso anda junto. E Paulo traz esse assunto em seguida. Ele está trazendo lições para os Tessalonicenses ligadas ao crescimento em amor. Santificação, meus caros, é algo que deve ser integral. Nós devemos crescer em todas as áreas. Voltando ao exercício. Alguns de vocês que ouvem, alguns de vocês são desse tipo de gente perigosa. Gente não muito mentalmente sã, que realmente gosta de academia. Veja, não somente as pessoas que vão porque sabem que é importante, mas gente que ativamente gosta de ir malhar. E vocês sabem bem que o treinamento físico envolve um crescimento e um fortalecimento integral. Não é só malhar braço, não é só malhar perna. Precisa fortalecer core, precisa cuidar do cardio. Senão até há crescimento, mas não é um crescimento sadio, não é um crescimento integral e nem é bom de ver. Não pule o dia de perna, diz o seu treinador. Nada de pegar leve no alongamento, é para fazer direitinho. E Paulo nos leva a refletir sobre o fato de que devemos crescer em amor integralmente. E olha, quando a gente cresce de verdade no amor, é coisa bonita de ver, é coisa bonita de participar. E ele começa com esse baita elogio aqui do verso 9 a 10. Ele fala, olha pessoal, tenho mais um assunto, tá? O assunto é amor fraternal. O termo é Filadelfia, alguns de vocês conhecem. Eu quero falar com vocês sobre amor fraternal. E olha, embora vocês já sejam bons nisso, Deus vem instruindo a vocês acerca disso, ainda assim eu quero dizer um pouquinho. Veja que legal. Paulo sabe que aquela turma está se saindo bem. Paulo se alegra em vê-los exemplarmente amando. Que gostoso deve ser para o apóstolo Paulo ver que os seus filhos na fé estão andando tão bem, estão saindo tão bem. Veja, eles não são perfeitos,
mas eles estão andando bem. É uma alegria para pais, é uma alegria para pastores, é uma alegria para todos aqueles que treinaram alguém, professores com seus discípulos, quando vê os seus progredindo e andando. Enche o coração, compensa muita coisa. A turma de Tessalônica se saía bem. Mas cuidado, tá? Aproveita aqui para trazer um alerta. Cuidado com a ideia muito comum de que a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, era uma espécie de céu na terra, com crentes vivendo o tempo todo em perfeita harmonia. Há bons momentos, sim, como esse aqui que Paulo está descrevendo, mas veja o resto das cartas paulinas que você vai ver que tem muito problema. Muito problema, tem muita encrenca. Gente, ser igreja é difícil em qualquer era. Em qualquer lugar. A gente precisa treinar mesmo. E a gente encontra isso mesmo, essa ideia de a gente precisa voltar à igreja primitiva, uma idealização de algo que nunca aconteceu. E é o caso aqui com eles também, eles estão indo bem no amor, mas eles precisam continuar crescendo. E Paulo sabe o que é, entende que é bom encorajar. Ele vai trazer já já alguns ensinamentos um tanto difíceis de engolir, na verdade até começou. Mas ele não perde a oportunidade de também, além de instruir, além de corrigir, além de exortar, ele não perde a oportunidade de sinceramente elogiar os seus irmãos, sinceramente encorajar os seus irmãos a prosseguirem na progressão daquilo que eles estão se saindo bem. E Paulo diz, vocês estão indo bem. Deus está instruindo vocês no amor para uns para com os outros. Peraí, como que Deus está instruindo eles? Lembre-se para começar que eles foram instruídos por Deus quando? Quando o próprio Paulo, apóstolo enviado de Cristo, falando em nome de Deus Filho, falou o evangelho a eles. Então eles ouviram a voz de Deus e certamente eles se lembram disso. Mas além disso, a gente viu na sessão anterior, lá no verso 8, o apóstolo nos diz que o Espírito lhes era dado. O Espírito estava com eles. A terceira pessoa da Trindade, o próprio Deus, tão divino como Pai e Filho, foi dado aos Tessalonicenses e estava instruindo aquelas pessoas. E assim com a gente também. Nós também estamos sendo instruídos por Deus. O Espírito que habita no seu povo usa a santa palavra, trabalha nossos corações, traz conforto, traz convencimento, traz instrução. Ele segue ensinando. E nesse caso específico, Paulo aponta para o fato de que ele estava ensinando sobre amor. Amor uns para com os outros. Por certo, trazendo os próprios exemplos de amor paulino, os ensinos de Paulo, as maravilhosas verdades que Paulo contou para eles sobre Cristo e os seus feitos e suas ações de amor. Paulo fala, eu sei que vocês estão se saindo bem. Vocês estão praticando o amor fraternal. E eu sei também que não é só para comigo e uns para com os outros, não, mas toda a Macedônia. Macedônia é a região mais ampla. Toda a Macedônia tem desfrutado do amor de vocês. A gente está sabendo, tá? A gente fica muitas vezes sabendo. Nem sempre. Nem sempre. Há muitos atos de amor cristão conhecidos apenas do Deus Trino, e tudo bem. Veja, a Bíblia fala para a gente não fazer o bem com a intenção de ser visto. A gente tratou disso lá no Sermão do Monte. Né? Ao mesmo tempo, muitas vezes vai acontecer de algo que o crente faz por amor se tornar de alguma forma conhecido e ser encorajador para outros. A turma da Macedônia toda está desfrutando do amor de vocês. Estamos sabendo. É bom ouvir isso. Sabe, queridos, é para falar mesmo. Estão falando do amor dos macedônios para cima e para baixo. É para falar mesmo. Que coisa gostosa seria se as notícias que correm na nossa boca sobre os outros crentes fossem esse tipo de notícias. Não são, né? Normalmente são outras notícias que correm na nossa boca e que a gente se apressa em contar. Mas como seria bom se eu e você tivéssemos o hábito de falar uns para os outros assim, você soube do que aquele pessoal lá em Recife está fazendo? Que coisa linda! Você ouviu dizer dos crentes lá em Buenos Aires, a ação que eles estão fazendo para alcançar aquela nação? Ou os crentes da Nigéria? Essas a gente não encaminha, né? Essas dificilmente a gente leva adiante. A gente recebe às vezes as notícias no grupo de WhatsApp ou no e-mail sobre o que os nossos missionários estão fazendo.
no Japão, na Nova Zelândia, no Oriente Médio, onde for. E a gente não se empolga tanto assim com essas notícias. É legal. Ah, uma pessoa batizada lá, onde ninguém quase nunca é batizado. Ah, legal, interessante. Ah, que bacana. Tal cidade foi alcançada com o evangelho. Ah, tá. Essas coisas a gente não compartilha. Mas as pisadas de bola dos nossos irmãos a gente leva para frente rapidinho, né? Cuidado. O que Paulo tem a dizer para eles? Já que eles estão se saindo bem, será que Paulo diz: valeu pessoal, pode passar a régua, fechar a conta? Chegaram num nível bom de santidade amorosa, não precisa mais, tá? Claro que não. Ao mesmo tempo, veja, Paulo não vai pelo caminho de dizer: não fizeram mais que obrigação. Também não. O que Paulo diz? Paulo fala: estou feliz de ver. Continua. Continua progredindo. Não para não. Não desiste não. Não desanima não. É interessante porque é uma tendência nossa. A gente começa a descansar quando a gente começa a ficar bom numa coisa. Isso vale para tudo. Isso vale inclusive muitas vezes para o exercício físico. Você vence aquelas primeiras barreiras, você começa aquele início difícil para pegar no ritmo, e aí depois que você está meio no ritmo, já você fala: já posso dar uma paradinha. A gente tende a descansar. E Paulo fala: não para. Não para de crescer no amor. Está bom e pode ficar ainda melhor. Queridos, esse é um chamado para todos nós. Nós estamos todos avançando e alguns de vocês se saem muito bem em certas áreas da vida cristã, que outros nem tanto e vice-versa. E o chamado para você, cristão, é progresso, crescimento sempre. A nossa medida não é se a gente está melhor que a igreja do lado. A nossa medida não é se a gente está na média da cidade, na média do presbitério. Nossa medida é Cristo. O homem perfeito, o Deus homem. Estamos sendo moldados a Ele. Não importa quão bem a gente esteja amando, a gente ainda está longe. A gente ainda tem muito para crescer. Esse era o primeiro ponto. Devemos crescer em amor uns para com os outros, sem parar. Devemos progredir na vida cristã, sem esmorecer. Havendo estabelecido isso, então, que eles estão sim indo muito bem, Paulo agora especifica uma área em que ele espera que eles cresçam e que está diretamente ligada a isso do amor. E o nosso segundo ponto é esse. Devemos buscar levar uma vida digna, trabalhadora, que mostre algo para quem está fora da igreja. Olha como Paulo trata isso nos versos 11 e 12. E a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e nada venhais a precisar. Paulo fala aqui de algumas formas que ele espera ver os tessalonicenses progredindo. Continuem crescendo em amor, continuem crescendo em santidade. E no caso de vocês, tem um jeito muito específico que eu quero que isso aconteça. Qual é, Paulo? Desafiando Roma? Indo lá, na frente dos templos romanos? Não. Então, separando 20% dos nossos jovens para a obra missionária? Não é isso que eu estou querendo. Indo orar na frente dos templos pagãos, então, chamando as pessoas a arrependimento e tudo? Algo bem mais simples. E às vezes nós pecamos em não fazer o mais simples, não é verdade? A gente só olha para o complexo e não vê o simples. E Paulo diz: eu quero que vocês se esforcem diligentemente. Para quê, Paulo? Para quê? Para viver uma vida tranquila. Cuidando do que é vosso, trabalhando com as próprias mãos, que nem eu ordenei. Ué, Paulo, simples assim? Levar vidas corretas, ordeiras, cuidar daquilo que cabe a gente. Só isso? O que tem de mais nisso? Vamos entender o que se passava? Veja, os estudiosos, e acho que vai ficar claro à medida que a gente avança na carta, entendem que os tessalonicenses estavam com o seguinte problema de pensamento que precisava ser ajustado, estava tendo consequências bem práticas. É sempre assim, né? Eles estavam muito animados com a vinda do Senhor. Claro, quem não deve estar, né? Cristo vai voltar, isso vai ser maravilhoso. Não, mas o problema é
eles achavam que isso ia acontecer a qualquer momento, de um jeito que tivesse garantido que já já ele chega. Alguns insistiam que era certa a proximidade da vinda de Cristo. Isso estava levando muita confusão, inclusive, em alguns casos, a um largar tudo. Na próxima sessão a gente já vai entrar nesse assunto sobre Paulo lidando com a vinda de Cristo, e muitos sugerem isso, que por causa de um mau entendimento do que seria e como seria a vinda de Cristo, alguns estariam meio que largando as questões ordinárias do trabalho, do dia a dia. Para que eu vou plantar se quando chegar a hora da colheita, Cristo já vai ter voltado? Não vou nem estar aqui para colher, vai ter sido feito tudo novo. Para que limpar o quintal, se Jesus volta? Para que lavar o banheiro, se Jesus está voltando a qualquer momento? Para que fazer a barba? Para que ir votar? Para que fazer a declaração do imposto de renda? Muito antes de chegar a minha restituição, ele já vai ter voltado. E se eu tiver que pagar, melhor eu nem pagar, né? Porque daí ele voltou. Então, para que estudar? Para que me dedicar? Talvez as crianças falassem assim: mamãe, para que eu tenho que aprender a ler e escrever? Mamãe, para que eu tenho que aprender matemática se Jesus está voltando? Para quê? Para que perder peso? Para que cuidar da pressão, da glicemia, do colesterol, do joelho bichado? Para que ir ao emprego? Já já Jesus volta e pronto. Não vai ter feito diferença nenhuma. Paulo vai lidar com essa questão escatológica mais adiante, mas aqui ele já diz algo pra gente. Ele fala: gente, não é assim. Vocês precisam mostrar o amor da santidade cristã por meio de levar a sério essas coisas simples que são do dia a dia. Essas coisas ordeiras, essas coisas do cotidiano, seu trabalho. Tudo isso é uma marca de amor cristão. Entenda isso. Isso é uma marca de amor cristão para com o grupo dos crentes e para testemunho com os de fora. Cuidar do que é nosso. Trabalhar com as próprias mãos. É interessante que Paulo havia falado algo assim dele mesmo. Olha aí no capítulo 2, versículo 9, o que ele falou. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós vos proclamamos o evangelho de Deus. Então Paulo está lembrando, veja, vocês lembram de como era quando eu estava aí? Eu ficava à toa. Eu ficava assim, descansado, relaxadão, já que Jesus está voltando? Não. Eu trabalhava, eu não queria ser pesado para vocês, eu estava ativo. É isso que vocês têm que fazer também. Busquem viver uma vida digna. Ele fala dessa ideia de trabalhar com as mãos, e entenda, trabalho manual naquele tempo era o mais comum, muito mais do que hoje. Muitos de nós fazemos trabalho primariamente intelectual. Diante de um computador, diante de processos, diante de uma prancheta. Fazemos trabalho intelectual, envolve muito pouco das mãos, às vezes, só a mão de mexer mouse, né? Muitas vezes. Ou para pôr café. Naquele tempo, não. Boa parte das pessoas trabalhavam com agropecuária, ou artesãos de diversas formas, trabalhavam com couro, com vasos, com isso, com aquilo. Veja, Paulo não está aqui falando contra outros tipos de trabalho, tá? Não é dizendo assim, tem que trabalhar com a mão, eita, não posso ser outra coisa então? Não, não é isso. Ele está focando no que seria comum a todos. Aliás, vale dizer, numa cultura grega, a gente sempre via a influência de algumas filosofias que trazem a estranha ideia de que tudo aquilo que é feito com carne, com as mãos, com o corpo é inferior, que o que vale mesmo é o intelecto, é a mente, é o espírito. Muitos cristãos até pensam assim, né? A gente vê, inclusive no Novo Testamento, algumas cartas de Paulo, o próprio João também lida com isso, a questão do gnosticismo, dessa ideia de que aquilo que é físico, que é real, é inferior, e a Bíblia não trata assim. Olha Paulo dizendo, não, vão lá, é para trabalhar com a mão. Vai lá, lava essa louça. Vamos lá, vamos carpir esse lote, vamos consertar essa telha, vamos levar o cachorro para passear, vamos fazer as coisas que tem para fazer. Não tem nada de mal, não tem nada de errado com isso, não é menos espiritual, não é inferior, não é impróprio para cristão. Na verdade, é uma marca de amor cristão. Como assim? Sim. Trabalhar, cuidar da sua vida, cuidar das suas coisas é uma marca de amor. Veja, a gente está muito acostumado a pensar assim. Ajudar o necessitado é uma marca de amor cristão. Isso é verdade? É verdade.
Mas sabe o que também é verdade, que é amor cristão? Se virar, trabalhar, a fim de não precisar que os outros façam para você. Isso também é uma marca de amor cristão. Quando você vai lá e se desdobra de sol a sol no seu trabalho, suas horas na semana, para que você possa viver dignamente, e com isso você não faz com que os outros tenham de te carregar, isso é uma forma de amar também. A ideia do trabalho qual é? Ao invés de nós dependermos dos outros, nós buscamos ser produtivos dentro das nossas possibilidades, claro. Não somente para ter, mas para que a gente possa ter a mais e assim tenhamos a capacidade de amar os outros os ajudando. Buscar não depender do que sobra dos irmãos é uma marca de amor. Não somente isso, mas como Paulo falou aos Efésios, trabalhar para ter extra, para a gente ter como acudir o necessitado. É um cuidado belo, gente. Isso impressiona. Muitas vezes, fora da igreja, fora do povo de Deus, o que vale é a sobrevivência do mais forte. Não é? Muitas empresas são assim. Cobra comendo cobra. Um passando o outro para trás. Sobrevivência do mais forte, darwinismo. Nós não somos assim. Somos um povo em que o mais forte luta mais, justamente para prover para quem é mais fraco. E se você não é dos mais fracos, lute, produza, trabalhe, faça o que te cabe. Não fique escorando. Se esforce dentro do que você pode. Busque viver tranquilamente. Diante desse mundo hostil e rebelde contra Deus, a nossa forma de viver mostra algo. As pessoas verão como a gente vive, inclusive nessa simples questão de trabalhar, viver tranquilamente, cuidar do que é nosso. Vidas dignas. As pessoas descrentes irão ver. Paulo menciona isso no verso 12. De modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e nada venhais a precisar. Portar com dignidade para com os de fora. O sentido do verso 12 é a ideia de ser respeitado pelo povo de fora da igreja. Veja, por favor, vamos entender também, porque às vezes esses textos são mal usados. Paulo não está aqui proibindo que você receba um seguro-desemprego, ou que você faça o saque do seu FGTS, ou que você se aposente com previdência social. Ah, isso é depender dos de fora. Não, não é isso que ele está proibindo. Mas ele faz um bom e importante ponto. Se todo o povo de Deus se esforçar, trabalhar com afinco, se todo o povo de Deus fizer e produzir a ponto de sobrar, nós cuidaremos uns dos outros bem, sem precisar ficar recorrendo à caridade dos descrentes. Nós iremos nos cuidar. E entenda, veja melhor um pouco essa questão externa. As coisas que nós fazemos aqui entre nós, o amor que nós demonstramos uns para os com os outros como povo de Deus, vai refletir, vai mostrar, vai passar uma mensagem para os de fora. Entenda, não é que a gente busca a aprovação dos homens. É a Deus que queremos agradar e muitas das coisas que o povo de Deus faz sempre serão estranhas para os descrentes. Greg Beale explica da seguinte forma. Assim como os músicos praticam privativamente a fim de estarem prontos para a performance pública, os cristãos precisam aprender a viver uma vida harmoniosa uns com os outros, em amor, para que então possam demonstrar para o público, para a comunidade de fora da igreja. Se a igreja não tem de fato um amor atraente, que vem do amor de Deus para a humanidade, aqueles de fora da igreja nunca irão vislumbrar esse amor, nem serem atraídos por ele. Percebe? Quando ao invés da gente ficar se destruindo e falando mal uns dos outros e se devorando, quando ao invés disso a gente ama os nossos irmãos, a ponto de cuidarmos uns dos outros e cuidarmos do que é nosso e vivermos vidas dignas e produzirmos a ponto de sobrar para cuidar de quem não tem, isso chama a atenção dos descrentes. Porque eles vão ver algo que eles até tentam imitar, que é uma vida como um corpo. Mas eles não têm como de fato viver assim. Porque falta o referencial externo que é Cristo. Nós podemos ter uma vida de verdadeiro amor mútuo e cuidado mútuo, não porque nós somos especiais,
mas porque nós estamos unidos uns aos outros em Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. E por isso nós podemos funcionar dessa forma maravilhosa. Ao entendermos que somos gente de um mundo futuro, vivendo nesse mundo presente, em antecipação ao que virá, a gente mostra algo para esse mundo. Perceba, o fato de você ser de Cristo deve fazer com que no seu emprego você seja visto pelos outros funcionários como um dos mais esforçados e não como o menos esforçado. Ah, minha vida está em outro mundo, então não estou nem aí para esse emprego que eu tenho. Não. Você deve ser o cidadão que sua vizinhança se porta melhor e não pior. Você deve ser o condômino do prédio que colabora para o bem-estar coletivo e não aquele que toca o proverbial terror. Filadelfia. A palavra diz respeito aos irmãos na família. E ninguém no mundo antigo usaria isso para falar de gente que não é da mesma casa, mas Paulo usa. Porque nós somos de fato irmãos em Cristo. E isso é chocante para o mundo. O mundo não está acostumado a ver gente que não é da mesma casa se tratar como se fosse. O mundo não está acostumado a ver pessoas que não têm a obrigação de casa, do sangue, de tratar bem, tratando. O mundo não tem essa noção de que nós temos obrigações para com gente que não nasceu da nossa família, com gente que é muito diferente de nós, com gente que não tem absolutamente nada em comum com a gente, a não ser o fato de que somos de um outro mundo, de que somos um povo do futuro vivendo no presente. O mundo não entende que a gente cuide tão bem de gente que a gente até nem gosta muito, mas a gente ama sem gostar. A gente ama porque Cristo nos amou. Todos somos da casa e a gente cuida uns dos outros em nome dele até que ele venha. A gente não sabe quando vai ser, mas a gente vai cuidando. Cristo nos salvou das trevas para a sua amável e maravilhosa luz. Ele nos tirou de um poço de lama e perdição e ele vai voltar. Enquanto ele não volta, não devemos ser gente que vive largada como se esta vida não importasse muito. Ela importa. Por amor a Cristo e por amor aos outros e testemunho para os de fora, vivamos vidas trabalhadoras, ordeiras, dignas. Exercendo o trabalho, exercendo o amor fraternal, exercendo o cuidado para com o próximo. Isso é uma marca de alguém que foi comprado por Cristo. De alguém que sabe que sim, um dia ele volta. E que enquanto isso não acontece, por aqui mesmo, no velho mundo quebrado, a gente deve viver como gente de um outro mundo. Amando, cuidando e servindo. Mostrando agora que já há vislumbres da vida futura. Agora que nós já estamos experimentando algo do remédio do futuro. Nos exercitemos então. Chamando outros, empolgando outros a se exercitarem também. Quem não der conta, a gente carrega. Para carregar, a gente tem que estar forte. E à medida que a gente passa pela vizinhança deste mundo, a gente olha para as pessoas que estão olhando e chama. Ei, vem correr com a gente. Aqui a gente se cuida uns dos outros. Oremos. Senhor, nós agradecemos por Cristo. Agradecemos por tudo que Ele é por nós e em nós. E pedimos que o Senhor nos ajude a crescermos em amor e a crescermos na prática dessas coisas que o apóstolo Paulo fala. A fazer o que nos cabe, aquilo que é nossa tarefa, seja nosso estudo, nosso trabalho, nossas tarefas domésticas, nossas tarefas do condomínio. Que o Senhor nos ajude a viver vidas dignas que chamam a atenção de quem está fora. Em nome de Jesus. Amém.